Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje voltamos a retomar as meditações que abandonamos durante algum tempo, mas desta vez num formato muito mais curto, vão ser muito mais pequenas. O tempo não é 1 hora e pouco, mas vão ser cerca de 5, 10, 15 minutos, dependendo. Deixa de haver um dia certo e 1 hora para se fazer o direto, e como são diretos mais curtos, far-se-á sempre que for necessário. O tema de hoje é, como já podem ter lido, meditação, o plano espiritual e as guerras. E porquê é que é o plano espiritual e as guerras? Porque neste momento da humanidade, mas eu vou já lá atrás, nós temos mais do que uma guerra presente a acontecer na mesma altura. Mas se olharmos para a humanidade desde que ela está aqui, neste planeta, pelo menos esta que nós conhecemos, esta humanidade é uma humanidade de guerras. É uma humanidade que só tem feito guerras ao longo da sua história. São poucos os períodos, pouco interregno em que não existem guerras. Quando nós olhamos para a história da humanidade, vemos com tristeza e analisamos com algum espanto a quantidade de guerras, a quantidade de barbárie que existe nesta humanidade. E porquê é que eu trago o tema das guerras? Trago para relacionar, como não poderia deixar de ser, e provavelmente o plano espiritual ficará um bocadinho chateado comigo, mas é algo que eu vou lidando bem ao longo dos tempos. O plano espiritual, é óbvio que não é este comando que está agora, mas é o comando que estava antes deste, lida bem, ou tem lidado muito bem, com as guerras que têm acontecido no planeta Terra desde que existe esta humanidade. O que é que quero dizer com isto? Parece que qualquer ser, seja nobre, seja ditador, seja louco, seja maluco, logo que tenha dinheiro, pode fazer uma guerra. Tem sido assim no passado e parece que é assim no presente. Logo que haja dinheiro, haja mísseis e haja bombas, e já vou aqui falar nas armas nucleares, e haja armas nucleares, faz uma guerra e faça aquilo que se quer. E relativamente a isto, o plano espiritual tem deixado, é óbvio que existe um esforço muito grande no plano espiritual, mas não é suficiente para de uma vez por todas dizer basta, esta humanidade assim não funciona, esta humanidade assim não vai lá, e esta humanidade deste modo não vai ter um futuro muito risonho. O que está a acontecer agora é fruto da nossa história, é fruto da história coletiva e é fruto, obviamente, da história deste planeta, que é uma história de disparates, de asneira. Parece que as coisas bonitas que acontecem são logo suplantadas pela barbárie, por isto que diz, pela mentira, pela produção massiva de armas, pela conquista dos países ou dos povos, tem sido assim ao longo da história e, pelos vistos, atualmente continua a ser. Ou seja, parece que aqueles que são efetivamente os mais poderosos são aqueles que fazem guerras. Se olharem para a história da humanidade, não vê nenhum pobre a fazer guerras. O pobre quer é comer, quer ter um emprego para poder suster a sua vida e dos seus, e não anda a fazer guerras. Normalmente quem faz guerras, eu vou dizer isto para que se perceba de uma vez por todas, quem faz guerras são os ricos. Quem faz guerras é quem tem dinheiro. Quem faz guerras é que vai lucrar no presente e no futuro com as guerras. E aqui o plano espiritual é conivente. Aqui o plano espiritual deixa que as coisas decorram como se nada fosse. Porquê? Porque os ricos, os poderosos e os que fazem guerras também são protegidos. Não são só os seres de luz que são protegidos. Os bandidos, os ditadores,
Analisem quanto tempo ele se mantenha no poder. Quantos povos ele já, ou quantos cidadãos seus ele já não assassinaram. Aquilo que tem acontecido na história da humanidade, que é, como disse, em grande parte uma história de guerras, é feito, não vou dizer conivência, mas é feito sob o olhar atento do plano espiritual. Parece que às vezes não está lá, é óbvio que ele está lá, cada um tem o seu guia, tem o seu protetor, mas parece que os bandidos e os ricos que fazem guerras também são protegidos. É interessante, não é? Portanto, se analisarem para a quantidade de armas nucleares que foram feitas, isto são números oficiais de 2017, temos 14.955 armas nucleares. Estas armas nucleares foram feitas quase 15.000, dava para matar a fome a todos aqueles seres que em África e agora em Gaza passam fome. Eu estou na Terra desde 1970 e desde 1970 que milhares de crianças morrem de fome em África. Isso parece estar esquecido. E mais uma vez, o plano espiritual parece que não quer ver o que está a acontecer em África. Daí que eu tenha hoje feito este tema e este direto sobre meditação, o plano espiritual e as guerras. Parece que as guerras no planeta Terra são permitidas, parece que os desvarios e a loucura daqueles que são poderosos e são ricos, que é os que fazem guerras, são permitidas pelo plano espiritual, porque se não fossem permitidas, garanto-vos que não existia guerras no planeta Terra. Portanto, aquilo que nós temos que fazer, principalmente aqueles que se preocupam genuinamente com o plano e se preocupam genuinamente com a humanidade, aqueles que efetivamente quiserem fazer alguma coisa, no nosso caso é meditação e é também a escrita, nomeadamente escrita espiritual. O que temos que fazer de uma vez por todas é aquietarmos-nos, isto é, estarmos o mais pacificados possíveis, independentemente daquilo que às vezes nos fazem no local de trabalho, porque os seres de luz, onde quer que estejam, esse também é outro drama dos seres de luz, parece que por vezes, eu tenho escrito sobre isto, mas agora estou a dizê-lo, parece que por vezes os seres de luz são mais prejudicados que aqueles seres que no dia a dia só semeiam discórdia. E acho que vou ficar por aqui, que é para não ser indelicado com alguns seres cuja única existência parece ser trabalhar para o outro lado, trabalhar para as sombras, trabalhar para aqueles que efetivamente não trazem nada de bom para a humanidade. Dizem-nos que as guerras, esta é uma teoria que nos vendem, que as guerras são necessárias para a humanidade avançar. Não me parece que nenhuma guerra tenha feito a humanidade avançar. O que as guerras fizeram foi com que aqueles que produzem armas ganhassem cada vez mais, com que os ricos que fazem as guerras ganhassem cada vez mais e que os pobres, e não só, mas basicamente os soldados são pobres, morram nas frentes de batalha e se percam gerações, porque o mais importante é fazer-se uma guerra, vender-se armas e deixar que muitos povos, milhares de povos, milhares de seres que vieram à Terra para fazer uma experiência bonita, acabem por ter uma experiência que não é de todo bonita e que em muitos casos é completamente surreal. Portanto, daí que o tema hoje tenha sido meditação, o plano espiritual e as guerras. Se calhar, em vez de nos virarmos para a fé, para Deus, que Ele está lá longe, né? Ele tem mais que fazer, temos que perguntar ao plano espiritual, todos em uníssono, aqueles que acreditam, obviamente, se ou o que é que está feito
para que de uma vez por todas a humanidade tenha um rumo diferente daquele que está a ter e daquele que está a levar atualmente, ou, se quisermos, contemporaneamente. Portanto, basicamente é isto hoje. Hoje é muito. Eu como tinha dito no princípio deste direto, far-se-á ou fazer-se-ão diretos muito mais vezes, mas mais curtos, de forma a que os temas possam ser tratados de uma maneira muito mais rápida, até porque nós fazemos diretos de 1 hora, e normalmente 1 hora e 10, 1 hora e 20, e acho que haviam seis que desistiam antes do fim do direto. Vou agora ler um pequeno poema. Não se esqueçam que nós, à sexta-feira, temos aqui uma turma de meditação, e se há alguma coisa que nós podemos fazer, das duas uma, ou pegamos em armas, mas isso não soluciona nada, ou então meditamos e tentamos que o que nos rodeia e aquilo que nós possamos fazer como seres de luz seja muito mais amoroso do que aquilo que é. Independentemente da dificuldade que temos no dia a dia, para que possam perceber a necessidade do cultivar do amor e da urbanidade que deve existir em todos. Daí que eu tenho escrito alguns livros sobre espiritualidade, no sentido de percebermos a importância que existe em cultivar valores que são valores diferentes da guerra e valores que deviam estar neste momento a ser plasmados e vividos por todos, e não é efetivamente aquilo que acontece. Parece que as guerras de são a miséria e a fome de muitos e o desconcerto de outros tantos. O poema é pequeno. Olá, Alice. O poema é pequeno. Dá tudo o que tens. Faz por valer bem a pena a tua existência aqui na Terra. Enquanto ainda respiras. Enquanto tens toda a vida dentro de ti. Não percas mais tempo, por favor. Vai e vive, que a experiência é demasiado viva, demasiado intensa e absurdamente pessoal. Olá, Filomena. Portanto, aquilo que nós temos que fazer, de uma vez por todas, para aqueles que querem, obviamente, é fazer o nosso trabalho interno, fazer o nosso trabalho mais profundo e questionar o plano espiritual. Eu faço isso muitas vezes. Sei que às vezes ficam aborrecidos, mas faço isso muitas vezes porque é que as guerras continuam a ser permitidas no planeta Terra, porque é que os poderosos e os ricos continuam a ter dinheiro e tecnologia cada vez mais avançada para fazer novas guerras, matar mais depressa e privar cada vez mais os pobres de pão, de alimentação, de uma boa educação, de se vestirem conforme deve ser, de terem uma habitação condigna. É para isso que estamos na Terra, para ter experiências bonitas, experiências em que todos possam efetivamente viver uma vida o mais bonita e o mais amorosa possível. E é isto que devemos questionar o plano espiritual, porque compete ao plano espiritual deixa-me ser simpático. Compete ao plano espiritual, porque é o plano espiritual que está no comando do planeta Terra, solucionar, se quiser, aquilo que está a acontecer cá em baixo. E aquilo que está a acontecer cá em baixo não vai ficar por aqui. Portanto, façam o vosso trabalho interno, façam as vossas meditações e estejam o mais possível afastados daquilo que está a ocorrer neste momento na humanidade e no que vai ocorrer no futuro. Portanto, vou desejar a todos uma boa noite, até à próxima meditação
sejam felizes e namastê. Obrigado e continuação.